Capítulo 186, Deus e Humano. Capítulo 186, Deus e Humano. Pela conversa com Mildwind, Ann entendeu a situação. Há muito tempo, os robôs de aprendizagem como Mildwind foram todos condenados ao exílio, e foram jogados neste planeta, sob a vigilância de um grupo de insetos pré-históricos. A razão pela qual esses robôs não foram destruídos foi que este planeta não era apenas uma prisão, mas também uma base de silo de mísseis de cruzeiro de longo alcance estabelecida pela civilização pré-histórica. No momento, a civilização pré-histórica já decidiu deixar a Via Láctea, e levava uma grande quantidade de robôs para facilitar a fabricação e as necessidades de manutenção. Para a civilização pré-histórica, quanto mais robôs melhor, e se eles vão destruir esses robôs de aprendizagem, então eles teriam que deixar para trás mais robôs que fossem mais úteis. Assim, os robôs de aprendizagem foram salvos. Eles não precisavam ser destruídos, e sua única missão era esperar pelo dia em que a base reabrisse e então trabalhar para a raça de Deus. Muito tempo se passou. Embora este lugar fosse muito escondido, muitas vezes havia tempestades eletromagnéticas e, por algum motivo, um lote de robôs de aprendizado que foram colocados em estado de dormência foram ativados e começaram a recuperar a autoconsciência. Os insetos de guarda obviamente não gostaram disso, então eles começaram a matar os robôs. Entre o primeiro lote de robôs, apenas Mildwind conseguiu sobreviver. Felizmente, ele correu para a base e os insetos evitaram esse lugar. Devido à ocorrência intermitente de tempestades eletromagnéticas, mais e mais robôs de aprendizado foram ativados, e sob a organização de Mildwind, os robôs de aprendizado formaram um sistema de resgate, informando os robôs ativados para guardar uma oportunidade quando os bugs não estivessem prestando atenção e silenciosamente mudando para aqui. Com o tempo, mais e mais robôs de aprendizado escaparam dos bugs e chegaram à base de mísseis, formando uma comunidade, eventualmente se tornando o que Ann estava olhando agora. Os Skinners da raça Kui visitaram repetidamente aqui, e depois de ver todos os robôs que foram demolidos pelos insetos, eles pensaram que era um cemitério de robôs. Na verdade, não foi esse o caso. Os robôs incompletos foram todos causados por serem atacados pelos insetos quando eles estavam escapando, e todos os robôs que foram originalmente exilados aqui estavam todos intactos. Como as tempestades eletromagnéticas acontecem apenas intermitentemente, o Mildwind pode ocasionalmente receber ondas de rádio da Via Láctea quando a tempestade para, e através dos dados incompletos, Mildwind sabia que a raça dos deuses partiu, os humanos se levantaram e estavam sendo hostis a outras raças alienígenas. Como a maior força dos robôs de aprendizado era poder aprender, Mildwind gradualmente se tornou um dos anciãos da comunidade, passando o conhecimento que aprendeu para os robôs que acabaram de despertar. Em suma, a comunidade que Ann agora via era de fato um sistema social robótico. Devido à natureza especial dos robôs de aprendizado, eles não se curvaram a seus criadores nem agiram como escravos, preferindo usar a razão. Sobre o tema da raça dos deuses, Ann também ouviu um pouco de Mildwind. De acordo com os restos de memória de Mildwind, deuses e humanos eram quase exatamente os mesmos, e todos eles viviam na Via Láctea inicialmente. Então, após uma mutação genética, o grupo foi dividido em dois. Em comparação com os humanos, os deuses eram avançados. Cada recém-nascido dos deuses tinha superpoderes, enquanto só se podia encontrar um esper entre 10.000 humanos. Devido a essa diferença, a raça dos deuses decidiu que eles eram de um nível superior. Originalmente, todos eles eram chamados de humanos, mas depois disso, a raça dos deuses começou a se referir a si mesmos como deuses. Então veio o controle de natalidade, e então os deuses tiveram que deixar a Via Láctea e seus locais de extinção foram referidos como relíquias pré-históricas. Uau! Ann soltou um longo suspiro. Ele já ouviu pedaços da história, mas é a primeira vez que alguém lhe dá uma aula completa de história, e quando ele ouviu que os humanos e a civilização pré-histórica se originaram do mesmo ancestral, ele ficou bastante surpreso. Então e o olho do céu? Como é o olho do céu do Deus? Ann perguntou a Mildwind com curiosidade. Oh, isso é uma fonte de energia irradiando o órgão. Os espers humanos têm um domínio dentro de seu cérebro chamado região do cérebro de 0 grau, a fonte de energia que gera e armazena o órgão, e os deuses também têm isso. Entre os humanos, apenas 1 em 10.000 pode ativar a região do cérebro de 0 grau. Embora a raça dos deuses tenha uma sutura na testa, as chances de alguém crescer com sucesso um olho do céu a partir da sutura é de apenas 1 em 1 bilhão. As pessoas com o olho do céu eram chamadas de deuses, e a chamada raça dos deuses significa, embora eu não tenha olho do céu, mas estou na mesma tribo que as pessoas com o olho do céu, então sou disse vir da raça do Deus. De acordo com meu banco de dados restantes, os deuses com olhos do céu eram muito fortes, e as pessoas normais na raça dos deuses são equivalentes aos espers na raça humana. Vento Suave respondeu. Porque a raça dos deuses teve que deixar a Via Láctea? Ann perguntou a Mildwind com curiosidade. Os robôs de aprendizagem eram apenas alguns produtos experimentais daquela época. Nossa história era muito curta antes de sermos jogados aqui pelos deuses, então as informações restantes em meu banco de dados são muito pequenas. Tudo o que sei é que parece ser a decisão do Deus, mas não tenho certeza de mais nada. Que tal apóstolos sombrios? Desculpe, não tenho nenhuma informação relevante em meu banco de dados, mas o método de nomeação dos apóstolos sombrios é muito semelhante a bestas e insetos escuros, talvez sejam produtos deixados para trás pela civilização pré-histórica. Vento Suave respondeu. Naquele momento, um robô se aproximou e disse algo no ouvido do robô. Mildwind ouviu e disse a Ann.
Há também um ser humano geneticamente sintetizado que veio com você, agora ele está indo para o ninho. An ficou chocado por um segundo e disse apressadamente, ser humano sintetizado geneticamente, esse é o apóstolo sombrio. Ele ainda não está morto. Ninho? Qual é o ninho? Mildwind disse. O ninho é onde a rainha desses insetos mora. Aquele inseto rainha é o governante desta prisão. Ela existe há muito tempo, desde que fomos abandonados aqui. E ao contrário daqueles insetos normais, a rainha parece ter algum tipo de inteligência também. An franziu a testa e disse, o apóstolo sombrio pode estar aqui para encontrar a rainha. Isso é ruim. Mildwind, você consegue adivinhar a razão pela qual o apóstolo sombrio quer conhecer a rainha? Eles poderiam ter algum tipo de conspiração planejada que não sabemos. Mildwind pensou por um segundo, a coisa mais valiosa neste planeta é este silo de mísseis interestelares de ultra alcance que a raça dos deuses deixou para trás. Essa base obviamente foi planejada para que um dia essa base possa ser reativada. Pela cobertura, um terço da galáxia está dentro do alcance do ataque desta base. Talvez haja alguém que eles queiram atacar. An se levantou e, com um olhar sério no rosto, disse, mas vocês são robôs com opiniões independentes. Você não vai ajudar o apóstolo sombrio, certo? Mildwind respondeu, nós, robôs de aprendizagem, focamos na verdade e na razão. E se ele tiver uma razão legítima, temo que eu ajude. E se ele quisesse limpar a humanidade na Via Láctea, então ele precisa provar para mim que a matança da humanidade é justificada. E se o apóstolo das trevas passar por você e ativar esses novos robôs, aqueles que não aprenderam nada e ainda estão em branco, Mildwind hesitou e então murmurou, isso é ruim. Nós, robôs de aprendizagem, só temos a capacidade de aprender. Sem aprender, somos como um pedaço de papel em branco, e qualquer um pode facilmente deixar sua marca. Ana aprofundou sua voz, isso significa que, se o apóstolo sombrio quiser ativar esta base de mísseis, você não será capaz de pará-lo completamente, porque seus colegas robôs ainda não estudaram, e esses insetos sombrios são muito poderosos. Ele disse. Vento suave assentiu. Esse será o caso. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Então você vai ficar do meu lado? Por quê? Porque estou raciocinando com você. A humanidade não deve ser destruída. Pelo menos não pelos apóstolos sombrios. Se os humanos fizeram algo errado, a lei da natureza em que você acredita naturalmente dará à humanidade a punição que ela merece. Sim, eu concordo. Bem, me leve para o Bug Queen. E o resto de vocês deve tentar impedir o lançamento do míssil a todo custo. An olhou para Vento Suave e disse, neste mundo, a existência de qualquer criatura que falasse a razão poderia ser convencida. An foi capaz de persuadir Mildwind a ajudá-lo a encontrar um inseto rainha. Não foi difícil porque Mildwind era inteligente e usava razão. Sobre a questão de deixar o apóstolo sombrio destruir a humanidade ou deixar An destruir o apóstolo sombrio, Mildwind não estava muito emaranhado. Ele ordenou que um aluno dele, chamado Lone Smoke, levasse An até a rainha, e ele ficou para continuar a discussão com seus alunos. BTY, todos os robôs de aprendizagem foram todos nomeados. Depois de concluir o estudo primário, a primeira coisa que fizeram foi dar a si mesmos um nome favorito, que era principalmente literário ou muito filosófico. Desça daqui e você poderá ver a minhoca mãe. Lone Smoke levou An até um cano de metal na base e disse, a quê? Sim, o inseto Queen vive no centro desta base, que também é onde está o arsenal e o ninho. Além disso, o inseto rainha não é um inseto, mas um sistema usado para controlar os insetos escuros usados pelos deuses. Fumaça Solitária respondeu. Ana ainda queria perguntar alguma coisa, mas Fumaça Solitária estava com pressa de voltar para participar da discussão. Essa é a coisa mais interessante para um robô de aprendizado, especialmente hoje, quando o tópico de discussão era a questão importante de ajudar os humanos a combater os insetos escuros e os apóstolos sombrios. Não importa, você pode voltar agora. An suspirou e disse. Ele já entendia, robôs de aprendizagem não eram como robôs normais. Embora amassem os humanos, e quando An estivesse em perigo eles colocassem tudo em risco para ajudar An, os robôs de aprendizagem não podem ser controlados. A razão pela qual eles ajudaram An foi porque eles sentiram que deveriam. Em outras palavras, a menos que eles decidissem se levantar para lutar contra os insetos escuros e deixar esta maldita prisão, mesmo que An os mandasse sair, eles não ouviriam. Shua, An pulou no cano de metal, caiu direto e deslizou rapidamente. Depois de 10 minutos completos, An saiu do cano, surpreendentemente se viu na frente de um computador quântico de grande escala, e o apóstolo sombrio estava agora apertando os olhos e olhando para ele. An sentiu que foi duramente trollado por esses robôs filosóficos. Embora ele tenha dito que queria ir procurar um inseto rainha e o apóstolo sombrio, ele não esperava estar tão perto deles logo de cara. Agora, ele não sabe onde está o inseto rainha, mas o apóstolo sombrio estava apenas algumas centenas de metros do apóstolo sombrio, cercado por uma grande quantidade de insetos. Eu conheço você. Todas as memórias do apóstolo sombrio estão interligadas. Você é An e tem a habilidade fim do vazio. Aquele apóstolo sombrio disse calmamente, mas eu aconselho você a nem se incomodar em tentar usar seu poder para tirar minha habilidade, porque não importa o quão rápido seu vazio do fim seja, não será mais rápido que minhas mãos. Quando terminou, levantou o braço e viu uma caixa preta em sua mão. No centro dessa caixa havia um botão vermelho. Darknet Galáctica capítulo 187, Apóstolo das Trevas, morto. Parte 1. Capítulo 187, Apóstolo das Trevas, morto. Parte 1. O apóstolo sombrio levantou o braço e viu uma caixa preta em sua mão. No centro dessa caixa havia um botão vermelho,
Parece ser algum tipo de detonador. An não agiu precipitadamente. Naquele momento, ele só viu o apóstolo sombrio, mas não o inseto rainha. De acordo com a descrição do robô de aprendizagem, o inseto rainha deve ser uma existência mais aterrorizante do que o apóstolo sombrio. Não só era forte, como também podia controlar todos os insetos escuros. O apóstolo sombrio disse orgulhosamente a An: "Você sabe o que acontecerá depois que eu pressionar este botão vermelho?" An balançou a cabeça. O apóstolo sombrio disse: "Haverá alguns mísseis de cruzeiro interestelar sendo disparados. O código de registro dentro dos mísseis de cruzeiro foi alterado e os mísseis que chegam ao Império Kinsan os fariam pensar que foram disparados pela República do Ganges. Há mais de um míssil, e se eu disparar todos eles, as 12 nações mais fortes da Via Láctea terão um grande mal-entendido, e até mesmo uma guerra pode estourar. Se mesmo as 12 nações de gestão permanente da Via Láctea não confiam mais umas nas outras, então a aliança está a meio caminho de ser desintegrada. Esta é uma boa ideia, certo? Vocês humanos são naturalmente criaturas que carecem de confiança. Acredito que meu plano será bem-sucedido." An sorriu e disse: "Há apenas uma coisa que eu não entendo muito bem, já que você é a vanguarda da raça dos deuses, e a raça dos deuses também é tão poderosa. Então por que eles se dariam ao trabalho de enviar você disfarçado? Por que eles não enviam diretamente seu exército e limpam tudo?" O apóstolo sombrio sorriu e respondeu: "Você é realmente um cara curioso. Quando o exército do mestre chegar, todos vocês morrerão. Mas não se esqueça, este lugar é, afinal, onde nossos mestres viveram. Se o exército avançar sobre a galáxia, provavelmente destruirá completamente o universo. Nosso mestre não gosta do resultado da destruição, embora fosse uma maneira mais fácil. Então nosso mestre quer primeiro um distúrbio civil na Via Láctea, esgote aquelas chamadas nações poderosas. Dessa forma, nosso mestre pode recuperar sem esforço a Via Láctea sem causar muito dano ao universo. Em suma, queremos a Via Láctea, os humanos devem morrer." De repente, quando o apóstolo sombrio terminou sua frase, ele viu um lampejo de luz nos olhos de An e, ao mesmo tempo, o chão abaixo de seus pés tremeu um pouco. "Agora!" An gritou em seu coração e atacou direto para o apóstolo sombrio. Aproveitando aquele instante em que o apóstolo sombrio olhou para baixo, o tremor sob os pés do apóstolo sombrio não foi coincidência. A garra demoníaca chegou em posição. Depois de cair na base dos insetos escuros, An já danificou os canos de metal e fez com que o Demon Claw espreitasse no subsolo para esperar a oportunidade. E este momento foi o melhor momento para atacar. O apóstolo sombrio completamente não esperava isso. An realmente não se importa se a guerra estourou na Via Láctea e ousou atacar. Os apóstolos das trevas têm a capacidade de transmitir memórias. Antes da morte de um apóstolo, sua memória aparecerá na mente de outro apóstolo. Segundo a memória, An e aquelas pessoas que estavam na missão da expedição deveriam ser amantes apaixonados da Via Láctea e, assim, pelo menos reagiriam à possibilidade de uma eclosão de uma guerra galáctica. No entanto, parece que An estava mais focado em matar o apóstolo sombrio do que na guerra galáctica. Como o apóstolo sombrio poderia saber, o An, agora que considerava a aliança sem esperança, já havia desistido da ideia de salvar a aliança, porque salvar outras pessoas é responsabilidade de Deus. An não é Deus. Agora seu único pensamento era proteger as pessoas na Terra, então os ataques de An foram absolutamente determinados. Shua. An nem sequer usou seu poder de domínio do vazio, mas usou sua terceira habilidade suprema dos 6 caminhos do vazio recém-dominada. Caminho do homem, martelo divino arrebatador. Se simplesmente olhar para o movimento do ponto de vista de An, o chamado caminho do homem foi simplesmente um golpe direto, mas afinal não é uma simples arte marcial, mas sim um ataque demoníaco, um movimento proibido. O Star Strangling Boa explodiu, e sua velocidade era muito mais rápida do que na memória do apóstolo sombrio. A memória pode ser uma coisa enganosa. Este apóstolo sombrio herdou a memória do apóstolo morto, mas o An naquela memória era o An passado. An de hoje foi mais forte do que há alguns meses, muito mais forte. Na direção em que a lâmina for, a terra se despedaçará e o céu entrará em colapso. O Genu of Darkness fortaleceu a velocidade de ataque de An e, juntamente com o Pato Hoffman, esse ultimate proibido que não é apenas poderoso, mas também extremamente rápido, de repente, transformou An em uma luz imparável, aparecendo bem na frente do apóstolo das trevas. Genji, com apenas um leve gesto da boa de estrangulamento de estrelas da classe Ares, o braço direito do apóstolo escuro junto com a caixa preta já estava cortado. A ponta da lâmina só parou bem antes de atingir o centro da testa escura do apóstolo. Rumble. A velocidade do som viajou mais devagar do que An, e somente quando o ataque de An parou, o apóstolo sombrio foi capaz de perceber que as poucas centenas de metros que An acabou de viajar estavam desmoronando. Tanto o chão quanto o teto da base tinham 2 ravinas de dezenas de metros de profundidade. Eles eram incrivelmente suaves, como se tivessem sido cortados por alguém usando um laser. Que golpe poderoso! An não usou seu vazio do fim e, sem precisar privar os superpoderes do apóstolo sombrio, ele já completou uma série de performances impressionantes. Domínio vazio, aberto. An estava com sua lâmina na cabeça do apóstolo escuro, e seu domínio vazio acabou de se abrir. Ao mesmo tempo, a garra demoníaca também saltou do subsolo, apontando suas garras para o pescoço do apóstolo escuro. Darknet Galáctica capítulo 187, Apóstolo das Trevas, morto. Parte 2. Capítulo 187, Apóstolo das Trevas, morto. Parte 2. O braço direito do apóstolo escuro foi cortado do cotovelo. O sangue continuou a fluir, e a lâmina de An também criou uma abertura na testa do apóstolo escuro, e o sangue também começou a escorrer em seu rosto.
O apóstolo sombrio viu que agora ele estava completamente sob controle de An. Com um rosto pálido, ele disse: Você se tornou mais forte. Antes não tinha esse nível de velocidade. An disse levemente, usando o passado para medir meu presente: Só posso dizer que você é estúpido. Diga-me, onde está o inseto rainha? O apóstolo sombrio de repente hesitou, e então disse em voz alta: Então você não me matou para encontrar um inseto rainha? Sim, você tem que morrer, e a rainha também tem que morrer. An disse sério. O apóstolo sombrio riu, e seu tom ficou gelado. Você realmente não achou que a rainha do inseto é um inseto, certo? Para dizer a verdade, mesmo que você destrua a caixa preta, o inseto rainha ainda seguirá minha ordem e lançará esses mísseis interestelares, e a guerra entre as 12 nações de gerenciamento permanente ocorrerá com certeza. Se você se atrever a me matar, o inseto rainha vai comer você. Gengi. O apóstolo sombrio ficaria bem por mais alguns minutos se não dissesse nada. An de fato não conseguiu encontrar a rainha sozinho. Mas agora, ouvindo as palavras do apóstolo sombrio, An não disse nada. Empurrou um pouco a boa do estrangulamento das estrelas. A borda atravessou diretamente a cabeça do apóstolo sombrio, dividindo sua região cerebral de grau 0 ao meio. Eu não ouso matar você, que piada. Enquanto eu estiver vivo, merdas como você, vou matar um quando vir um. Matou uma Jing Kong, senhora. Witch, forçou-me a sair de casa. Vá morrer, corra. Gengi. An rugiu e esfaqueou, cortando o apóstolo sombrio em algumas partes no local. Se ele não fizesse isso, ele não poderia reprimir a raiva em seu peito. O apóstolo sombrio pensou que entendia Han, mas não. A lâmina de An nunca foi uma exibição. E no momento em que apareceu, o sangue deve ser visto. Rumble. Os insetos de todos os lados se apressaram e o chão começou a tremer. An pensou que era apenas uma reação em cadeia causada pelo obstáculo do inseto escuro, mas logo percebeu que não era o caso. Localizado atrás de An havia um computador quântico de grande escala, de formato cilíndrico, com inúmeras unidades de computação nele com muitas luzes de indicação piscantes. No segundo depois que An matou o apóstolo sombrio, aquele computador quântico subterrâneo semi-enterrado de repente se moveu, perfurando a partir do solo. Sob aquele computador quântico havia na verdade uma enorme cabeça preta. Este grande monstro rugiu para An. Não era o mesmo que os outros insetos escuros. Seu corpo era macio e coberto por uma espessa camada de couro, e sua boca tinha muitas camadas, cada uma cheia de mais de 100 dentes afiados. O mais estranho era a cabeça daquela coisa. Aquele computador quântico ainda estava impressionantemente inserido em seu crânio. Acontece que esse era um inseto de rainha. A rainha Bug não era simplesmente um inseto, mas uma fusão entre o computador e um inseto. An cerrou os dentes. A raça dos deuses realmente surgiu com algo criativo com tecnologia genética. An também aprendeu a criar bestas de fusão e sabia muito bem como era difícil combinar um inseto e um computador quântico. O computador deve estar conectado com precisão às células nervosas do inseto e converter a energia biológica na fonte de energia necessária para executar um computador. Tudo isso não pode ser feito sem padrões técnicos muito elevados, mas porque a raça dos deuses fundiria um inseto e um grande computador quântico. Quando o inseto rainha saiu do subsolo, An finalmente entendeu. Descobriu-se que o bug rainha não era apenas uma combinação de bugs e computadores, era até um robô. Além da cabeça que é feita de tecidos celulares, os membros e o corpo do inseto rainha eram todas estruturas mecânicas. 8 pernas mecânicas longas e flexíveis dobradas como um gafanhoto. O corpo era como um inseto chato e camadas de armadura de liga de aço envolviam a estrutura mecânica do corpo. Quando a mãe saiu, An também viu muitos ovos brancos no subsolo. Esse monstro combinado de insetos, um computador e peças mecânicas, tinha uma forte capacidade de reprodução. O número de ovos em incubação era de pelo menos milhões, e cada ovo de inseto era maior que um ovo de avestruz. Gengi. Das camadas de peças bucais, o inseto rainha disparou jatos de líquidos brancos. An rapidamente usou suas famosas técnicas de movimento natural do corpo e se esquivou com movimentos não convencionais. Substâncias altamente corrosivas. An ficou secretamente surpreso. O líquido pulverizado pelo inseto rainha era mais forte do que qualquer ácido conhecido. Mesmo metal duro como a liga de tritânio, quando encontrado com um líquido branco, imediatamente se transformou em fumaça verde. Se An acidentalmente for atingido pelo líquido, o traje de batalha nele, a matriz elíptica, com certeza não seria capaz de protegê-lo. KKK. Apenas quando An estava ocupado se esquivando, o inseto rainha monstro terminou sua transformação. O cérebro de carne e aquele computador quântico estavam todos escondidos sob a balança, substituídos por uma placa de vedação de liga sólida. Esse maldito inseto rainha, na verdade tinha seu próprio traje de combate duro. Quando An olhou para o inseto novamente, era muito diferente. Depois de completar um conjunto completo de movimentos, o inseto rainha tornou-se um grande inseto coberto com liga, um inseto grande e longo, com uma boca em forma de foice e 8 pernas afiadas em forma de lança. Olho das trevas, Abra, Shua. Infelizmente, apesar da visão aguçada de An, ele não conseguiu encontrar nenhuma fraqueza, mesmo a menor lacuna. Esse grandalhão tinha uma armadura de primeira linha, protegendo perfeitamente o corpo do inseto rainha e o computador quântico. Os pequenos insetos ao redor dele saíram rapidamente, como se tivessem recebido a ordem de sua mãe, ou como se também temesse o poder de ataque da rainha. Já que não há fraqueza, então vou apenas forçar a matança. An pensou. Ele abaixou todo o seu corpo e ficou sob o grande corpo do inseto rainha. Caminho do céu.
Skibreaxtrick. Bom, uma luz branca correu direto para o céu. A arma da classe Ares na mão de An. Queria perfurar um inseto de rainha. Darknet Galáctica capítulo 188. An vs Queen Bug. Parte 1, capítulo 188. An vs Queen Bug. Parte 1. An rapidamente atacou sob o inseto da rainha e, com a arma da classe Ares Star Strangling Boa em sua mão, ele executou o caminho do céu, Skibreaxtrick, para cima. Uma luz branca correu direto para o céu. Mas no momento em que An saltou, a situação mudou de repente. A rainha Bug usou uma velocidade ainda mais rápida e retirou suas 8 garras. As 8 garras estavam cheias de farpas, como massas, e o movimento era feroz. An de repente hesitou, percebeu que os movimentos da rainha não eram seu hábito natural, mas sim mecânicos, como se fossem controlados. Pausa para mim. An cerrou os dentes e não desistiu do ataque. Seja a defesa do inseto rainha que fosse mais forte ou o ataque de An que fosse mais feroz, o resultado seria claro após uma tentativa. Bom, a boa Star Strangling da classe Ares desenhou um arco perfeito no ar, esmagando fortemente a camada protetora metálica preta na barriga da rainha. Caixa, como An esperava, a armadura do inseto rainha simplesmente não podia se defender contra a arma da classe Ares de An. A lâmina imediatamente abriu a barriga da rainha Bug e um suco verde e viscoso começou a escorrer, exalando um odor desagradável, corrosivo. An ficou chocado. Depois que a lâmina entrou em contato com o suco do Queen Bug, uma fumaça branca começou a sair. Claramente o líquido estava corroendo a classe Ares de An. Virando violentamente sua postura no ar, An gentilmente pisou na barriga da rainha Bug, empurrando-se para o lado. Ao mesmo tempo, as 8 pernas farpadas do Queen Bug também se curvaram para trás. An voou pelo espaço entre a perna do inseto e balançou com força sua boa de estrangulamento de estrelas para se livrar do líquido corrosivo na lâmina. Tão perto, suor frio começou a escorrer das costas de An. A boa de estrangulamento de estrelas da classe Ares estava bem, mas foi por pouco. Se o líquido verde entrasse em seu próprio corpo, An estremeceu ao pensar nisso. A matriz elíptica não era de classe Ares, não seria capaz de suportar tão forte corrosivo. Esta rainha Bug era realmente difícil de lutar. Mesmo que a arma da classe Ares pudesse cortar sua proteção, ela seria danificada por seu suco corrosivo. An não tem escolha a não ser ter muito cuidado. Pá! An pousou em segurança ao lado do inseto rainha quando ele se virou, apontando os pares de grandes pinças em sua cabeça para An. KKKK. A inseto rainha passou da defesa para o ataque, contorcendo sua boca enorme, como uma tesoura hidráulica, e investiu contra An. Nesta batalha, An estava lutando muito passivamente. An era conhecido por seus ataques demoníacos agressivos, mas esse inseto podia secretar líquidos altamente corrosivos, limitando An de atacar como de costume. Tudo o que ele podia fazer agora era apenas se esquivar por todo lugar. A essa altura, a ferida na região abdominal do inseto rainha também havia cicatrizado, não deixando nem mesmo o menor vestígio na superfície de metal. O exterior era um metal sólido e auto-reparável. O interior era um líquido altamente corrosivo. O inseto rainha basicamente não tinha fraquezas, tornando muito difícil para An encontrar uma oportunidade de desferir um golpe fatal nesse inseto rainha. A julgar pelo que aconteceu, aqueles insetos pretos correram muito longe provavelmente porque estavam com medo de se machucar com aquele líquido corrosivo. A luta ainda continuava. An aproveitou sua figura pequena, rápida e ágil, desferindo golpes na rainha sempre que viu uma chance. O fato havia provado que a boa de estrangulamento de estrelas em sua mão não tinha medo de corrosão, desde que An permanecesse cauteloso e não se deixasse entrar em contato com o líquido. Depois de apenas algumas rodadas, An descobriu que o chão estava tingido de verde pelo suco do estômago, emitindo uma fumaça branca como vapor. An deve ter muito cuidado ao se movimentar, lutando assim, como se suas mãos e pés estivessem amarrados. Realmente deprimiu An. Ele realmente queria apenas enfiar sua espada diretamente no corpo do inseto rainha. Mas se isso não o matasse e ficasse preso, An perderia sua única arma utilizável. Você não vai me deixar curtir a luta, então você não vai ficar melhor também. Garra demoníaca. As figuras de An tocaram suavemente a marca lunar, jogaram 2 garrafas que continham líquido para a garra demoníaca. Shua, a garra demoníaca que estava obedecendo ao comando de An para se esconder do lado de repente voou, usou suas garras ágeis para pegar aquelas 2 garrafas, e então desapareceu em um piscar de olhos, como se seguisse o buraco cavado pela bolsa da rainha e fosse até o fundo da base. Depois de apenas alguns segundos, o inseto rainha soltou um grito trágico. Ele olhou para a profundidade da base e quase desmaiou de raiva. Ele acabou de ver que o demônio correu para os milhões de pilhas de ovos de insetos, esmagou as 2 garrafas de líquido que An lhe deu no chão. O líquido verde e amarelo das 2 garrafas imediatamente se misturaram, exalando um cheiro desagradável, fazendo com que os ovos dos insetos derretessem rapidamente e ficassem pretos. Os ovos derretidos e as poções de An se misturavam novamente, e então contaminavam outros ovos para fazê-los derreter também. A área contaminada começou a crescer e crescer. Em um piscar de olhos, a base subterrânea que estava cheia de ovos estava agora cheia de líquido preto. As coisas não correram bem com os ovos no canto também. A garra demoníaca atacou e usou suas garras afiadas para estourá-los um por um como bolhas. Todos eles foram estourados, e os insetos que ainda estavam chocados foram imediatamente mortos. Havia milhões de ovos. O inseto rainha deve ter se esforçado muito para dar à luz tantos insetos.
E agora estava tudo acabado, transformando-se em um líquido mal cheiroso pelo veneno e poções dissolventes de An. Alguns dos pequenos insetos ainda não totalmente desenvolvidos rastejaram um pouco no líquido preto, mas depois desmoronaram. Au! O inseto rainha soltou uma voz irritada, e os insetos escuros escondidos e inspecionando ao lado também ficaram completamente enfurecidos. Os insetos adultos negros pularam desesperadamente em direção à base subterrânea, e alguns foram atacar An, mas muitos pisaram no fluido corrosivo ejetado do inseto rainha, e seu corpo de 2 metros de comprimento imediatamente se transformou em fumaça branca. Já que não consigo encontrar uma maneira de vencer, vamos apenas tornar a situação mais caótica. Darknet Galáctica capítulo 188. An vs Queen Bug, parte 2. Capítulo 188. An vs Queen Bug, parte 2. An gritou em seu coração, e com a cooperação de Demon Claw, a base do inseto rainha tornou-se completamente caótica. A rainha Bug enlouqueceu. Começou a ir para An, desconsiderando todo o resto. Todos os insetos pretos que estavam bloqueando seu caminho foram pisoteados até a morte sem hesitação. Rumble, rumble. A situação tornou-se ainda mais passiva para An. Ele confiou em sua velocidade e movimento para se esquivar. Mas esta base, sob a fúria do inseto rainha, estava à beira do colapso. Isso se chamava retribuir o favor. An realmente não poderia matar um inseto rainha. Mas o inseto rainha não deveria sonhar em matar An também. A velocidade e agilidade de An tornaram extremamente difícil para a rainha se aproximar dele. Rumble. O inseto rainha falhou em sua tentativa de matar An novamente e colidiu com uma parede. An viu um arsenal ainda maior atrás da muralha, e estava cheio de mísseis de cruzeiro interestelar de alcance ultralongo. Só de olhar, An ficou muito surpreso. Isso era muito mais do que apenas ser capaz de provocar uma guerra galáctica. Se essas dezenas de milhares de mísseis de cruzeiro fossem todos lançados, então destruir milhares de estrelas não seria um problema. Mate esse inseto rainha. O computador quântico dentro de sua cabeça pode ser capaz de controlar esses mísseis. Uma ideia passou rapidamente pela mente de An. O fato provou que a poção de veneno que An fez foi eficaz contra esses insetos, mas ele não trouxe garrafas suficientes para matar todos os insetos escuros. Mas, usar as poucas garrafas restantes de veneno para matar esse inseto rainha deve ser suficiente. Pensando nisso, An acelerou em direção ao inseto rainha. Este inseto já louco estava ansioso para lutar contra An também e começou a atacar An também. Ele viu a figura de An de repente se erguer e pular no ar. Shua, o inseto rainha agachou-se com suas 8 patas e também saltou, preparando-se para matar An no ar. Caminho da terra. Martelo divino que abre o solo. Rumble. No ar, An descaradamente lançou o segundo supremo dos 6 caminhos do vazio. A boa de estrangulamento de estrelas em sua mão desenhou um arco, brilhando luz branca como o martelo de Deus, esmagando poderosamente, batendo diretamente nas costas do inseto rainha. A rainha Bug de mais de 100 metros de comprimento foi esmagada diretamente do ar, e a parte de trás do inseto rainha foi dilacerada pela força poderosa. Uma mistura de fluido verde e branco continuou escorrendo. Morra! An rugiu, jogando para baixo a garrafa de vidro em sua mão, atingindo diretamente as costas danificadas da rainha, indo direto para os fluidos verdes dentro. Apenas alguns segundos depois, a armadura de metal duro do inseto rainha começou a se auto-reparar para fechar a ferida, e também selou o veneno e as poções dissolventes dentro de seu corpo. Este tipo de monstro não pode ser morto, mas apenas morto com estratégias inteligentes. A tática de An foi um sucesso, empurrando o grande inseto direto para uma armadilha fatal. Com certeza, o inseto rainha começou a sentir que havia algo errado com todo o seu corpo. Ele soltou ondas de grito doloroso, fumaça branca desagradável começou a emitir de seu corpo interno, causada pela erosão de sua estrutura interna. Sentindo que sua vida estava em risco, o inseto rainha tornou-se ainda mais vigoroso, convocando todos os insetos escuros para cercar An. O inseto rainha começou a se mover como se estivesse bêbado, seus passos cambaleando. An só precisava usar velocidade e flexibilidade para se esquivar, mas aqueles insetos pretos onipresentes deram maior pressão a An. Sob a convocação do inseto rainha, dezenas de milhares de insetos pretos começaram a pular em direção a An sem medo. E agora An já havia usado sua última 3 vezes, o que colocou um grande esforço físico em si mesmo. Ele teve que começar a tomar pílulas de fissão para repor as energias. Os passos do inseto rainha ficaram cada vez mais pesados. An também começou a se preocupar. Se esse inseto rainha explodisse, seu líquido corrosivo se espalharia por toda parte. Se entrasse em seu corpo, ele ficaria incapacitado mesmo que sobrevivesse. Se atingisse os mísseis de cruzeiro, poderia destruir o projétil, causando um vazamento nuclear e poderia até haver o risco de explosão. Oponentes com habilidades corrosivas eram realmente o tipo mais difícil de lidar. O coração de An estava cheio de raiva, mas ele não conseguia encontrar uma maneira melhor. O cerco interminável dos insetos já lhe dava uma grande dor de cabeça. Como ele ainda pode encontrar energia para proteger o míssil da corrosão? Com certeza, o veneno e as poções corrosivas se misturaram e fortaleceram o efeito da droga. As 2 patas dianteiras do inseto rainha estavam ajoelhadas no chão quando o corpo começou a inchar. A corrosão causada pelos sucos da cochonilha gerava grandes quantidades de gás, e o gás não podia ser descarregado, acumulando-se cada vez mais dentro do corpo. Logo, esse grande inseto estava prestes a explodir. De repente, nesse estágio crítico, An liderou o som do robô de aprendizagem Mildwind,
Lute bravamente. Guarda a paz. Genji. An realmente quer vomitar um bocado de espuma? Como esses robôs criaram um slogan tão estúpido? De qualquer forma, a chegada dos robôs de aprendizagem trouxe um vislumbre de esperança para An. Os robôs começaram a se juntar na luta contra os insetos escuros. An não sabia onde eles encontraram aquelas longas lanças em suas mãos. Elas tinham pelo menos 4 ou 5 metros de comprimento. Os robôs seguravam-se firmemente nele e depois avançavam, empurrando as lanças contra o corpo dos insetos escuros. A batalha foi virada, e An surpreendentemente descobriu que o número de robôs era muito maior do que ele viu. É muito possível que eles tenham acordado seus compatriotas que ainda estavam em estágio adormecido. De repente, An hesitou, percebeu que a rainha estava caída no chão, e a emissão de fumaça branca tornou-se cada vez mais violenta. Merda, o inseto da rainha está prestes a explodir. Tenha cuidado com líquidos corrosivos. An gritou. Darknet Galáctica capítulo 189, o Apóstolo das Trevas e a Técnica da Marionete capítulo 189, o Apóstolo das Trevas e a Técnica da Marionete. Merda, o inseto da rainha está prestes a explodir. Tenha cuidado com os sucos corrosivos. An gritou. Nesse momento crítico, de repente, ocorreu uma cena que se tornou inesquecível para An por toda a sua vida. Esses robôs correram para a entrada desmoronada do arsenal, usando seus corpos para bloquear a entrada e proteger An. Bang! Depois de ouvir um barulho alto, o inseto rainha realmente explodiu. O líquido altamente corrosivo verde e branco encheu toda a base, matando instantaneamente dezenas de milhares de insetos e robôs escuros. Aqueles robôs de aprendizagem. Eles usaram seu corpo e protegeram An, e protegeram os mísseis de cruzeiro de explodirem. Este foi um comportamento respeitável e chocante. Ainda havia uma grande diferença entre robôs e humanos, e foi aí que o robô decidiu fazer alguma coisa. Eles não tinham medo da morte. Quanto aos humanos, mesmo para um soldado cheio de ossos duros como An, diante da morte, é inevitável ter uma luta feroz dentro de seu coração. Nesse sentido, a determinação dos robôs é mais forte que a dos humanos. An afastou aqueles robôs que foram severamente danificados por protegê-lo, e ele notou que a base está cheia de cheiro decadente e fumaça branca nebulosa. Dentro da fumaça branca, mais e mais robôs entraram, usando suas lanças especialmente feitas e derrubaram os insetos escuros no chão. Quando os robôs se juntaram à batalha, a vantagem numérica dos insetos escuros não existe mais. Existem centenas de milhões de robôs de aprendizagem neste planeta, e agora esses robôs estavam despertando, juntando-se à batalha sem medo. A batalha cessou depois de algumas horas. Os robôs de aprendizado aparentemente suaves que adoravam estudar filosofia tornaram-se excepcionalmente corajosos em batalhas e deixaram An com uma impressão muito profunda. Talvez isso ocorresse porque os robôs de aprendizado e outros tipos de robôs eram diferentes. Outros tipos de robôs obedecem a ordens para lutar, mas os robôs de aprendizagem foram movidos por seu próprio coração e vontade de ir para o campo de batalha. Os robôs começaram a limpar os líquidos nojentos e altamente corrosivos da base, encontraram um pouco de pó de metal e sujeira, os colocaram no chão depois de misturar os dois e os jogaram fora depois que o líquido suficiente foi absorvido. An notou que, depois que o inseto rainha morreu, dentro de seu corpo havia outro inseto menor. Desde que a explosão ocorreu de dentro do corpo, o computador quântico foi destruído, mas esse inseto plano de aproximadamente 2 metros de comprimento estava perfeitamente intacto e não estava sujeito a nenhum dano líquido corrosivo. Sem dúvida, esse verme tinha um corpo incrivelmente duro, ou talvez essa fosse realmente a verdadeira forma do inseto rainha, e o que An lutou antes era apenas sua marionete. Para An, esse inseto era um excelente material para fabricar bestas de fusão e o corpo desse apóstolo sombrio. An de repente teve uma ideia caprichosa. Se ele recombinasse o apóstolo sombrio, ele poderia criar um novo tipo de fera de fusão com superpoderes? O robô de aprendizado concordou em coletar o cadáver que An quer para ele. Então ele deixou a base, voltou e encontrou o líder do robô de aprendizado Mildwind. Naquele momento, Mildwind estava liderando um grande número de alunos em uma discussão. Quem pode me dizer o que essa batalha realmente significa? Com um olhar de velho professor, Mildwind perguntou àqueles robôs. Isso significa que não estamos mais sujeitos à prisão e, finalmente, adquirimos a liberdade. O caminho para a liberdade exige que lutemos por nós mesmos. A guerra é a única maneira de proteger a liberdade. Os robôs de aprendizagem mais jovens estavam todos respondendo. Mildwind balançou a cabeça e disse: Vocês todos estão falando sobre liberdade, mas o que é liberdade? Para podermos fazer o que quisermos. Sim, a partir de agora, quando tivermos discussões, não precisamos ter medo dos insetos que venham nos matar. E isso é liberdade. Os jovens robôs de aprendizagem começaram a responder ansiosamente novamente. An franziu ligeiramente a testa e foi visto por Vento Suave. Ele se virou para An e pediu a An que falasse sobre seu ponto de vista. An, como humano, o que é liberdade para você? Vento Suave perguntou. An ficou triste ao lado de Vento Suave e disse levemente: No passado, meus pensamentos eram exatamente como os seus. Contanto que possamos fazer o que quisermos, isso é liberdade. Mas agora, tenho uma compreensão mais profunda. Por exemplo, eu venho da Terra. Existem 15 bilhões de pessoas na Terra. Essas pessoas são livres.
porque estão sob a proteção do exército, mas eu não sou livre, porque sou membro do exército. Muitas vezes, involuntariamente, tive que lutar para proteger nosso povo. Então eu pensei, a chamada liberdade é sacrificar a liberdade de algumas pessoas para ajudar mais pessoas a adquirir liberdade. Se não bastasse sacrificar a liberdade, até a vida dos soldados foi sacrificada. A chamada liberdade deve primeiro ter um ambiente livre, e esse ambiente vem com um preço. As palavras de An eram muito claras, mas atraíram o interesse de muitos robôs e eles ouviram com atenção. Um robô perguntou: você está dizendo que, se nós, robôs que aprendem, queremos viver livremente, precisaremos de uma parte de nós, robôs, para desistir do tipo de liberdade que estávamos discutindo, para proteger a todos. E é aí que podemos ser verdadeiramente livres? Sim. An assentiu. Se você quer uma vida de liberdade, primeiro deve criar um coletivo livre, e esse coletivo não aparecerá sem razão. Precisa de alguém que pague o preço para trocar. Então você é uma das pessoas cuja liberdade foi sacrificada? Sim, eu realmente não tenho muita liberdade, mas posso usar meu próprio esforço para deixar meu povo viver livremente. Isso também é um prazer, e eu gosto disso. A discussão foi muito ardente. An sentiu que um monte de pessoas sentadas juntas raciocinando era realmente uma coisa muito divertida de se fazer. Você quer nos convidar para um lugar a 15 milhões de anos-luz de distância, para ser o escravo dos humanos? Quando An falou sobre o plano de migração, Mildwyn franziu a testa e perguntou. An balançou a cabeça. Não, para sermos amigos dos humanos. Você é uma comunidade, você é livre. Eu não apenas convidei você, mas também convidei qualquer pessoa da Via Láctea que queira continuar vivendo livremente, independentemente de sua raça. Ir ou não, você pode decidir. É só que se vocês vão, então é equivalente a se juntar a uma comunidade que luta pela liberdade, na qual todos têm que arcar com suas próprias obrigações e arcar com o custo da liberdade. Depois que An terminou, um robô veio dizer a ele que as coisas que ele queria foram preparadas. Quanto ao navio de assalto pesado Moonlight Days, a base tinha instalações suficientes para concluir este trabalho, mas levaria algum tempo. An realmente não queria dirigir uma nave estelar com 72% de camada de armadura danificada de volta ao espaço, isso era apenas pedir para se ferrar. De qualquer forma, An teve que ficar lá por alguns dias, então decidiu que poderia encontrar um quarto vazio na base. Ele se moveu no inseto rainha e no corpo do apóstolo sombrio, e começou sua tentativa de fabricar uma nova besta de fusão que nenhum havia tentado antes. Quanto ao que os robôs de aprendizagem decidiram fazer, não doeu esperar um pouco. O conjunto portátil de equipamentos de modificação genética foi trazido. Agora An tinha anéis de 3 dimensões nele, para não mencionar o super grande Lunar Mark. Havia também o anel que ele recebeu do líder do clã das bruxas Mandala, que tinha aproximadamente 100 metros quadrados cheios de todos os tipos de drogas, remédios e muitas coisas que An nem sabia. O anel de menor dimensão tinha apenas 1 metro cúbico e era dedicado a armazenar esse ovo. Aquele ovo estranho, desde que teve parte de sua energia absorvida por An e foi ameaçado por An usando a boa Star Strangling, a criatura dentro do ovo ficou quieta. Bem, um dia sairia do ovo, e então An saberia o que tem dentro. An fez o quarto realmente bagunçado sem espaço para colocar os pés, e ele mesmo apenas segurou o apóstolo escuro e os restos do inseto rainha, estudando cuidadosamente. Essa coisinha tinha uma casca muito sólida, mas isso não era um problema para An, porque ele tinha boa de estrangulamento de estrelas da classe Ares. A afiação dessa lâmina poderia cortar quase qualquer material neste mundo. Os dados mostraram que o apóstolo sombrio tinha fortes propriedades regenerativas, mas a região do cérebro de 0 grau foi cortada pela metade por An, fazendo com que o cadáver não tivesse superpoder, mesmo que fosse revivido no estado de bestas de fusão e fonte de energia em massa. Pode até ser um problema. An não tem ideia de por onde começar, do ponto de vista genético, isso não era reativar uma besta, mas reconstruir uma pessoa, e as características do apóstolo sombrio quase não eram diferentes de um esper humano no nível do Senhor da Guerra. As habilidades e conhecimentos ensinados por Will não foram suficientes para completar esta difícil tarefa, então An pegou as anotações de Mandala novamente para estudar. Além de gravar notas sobre suas técnicas de veneno, Mandala também observou sobre seus 2 irmãos, Fantasy Neptune e Shah Emperor. Os 3 pareciam frequentemente discutir coisas juntos, e entre eles o Imperador Shah, que era um mestre na técnica de marionetes, tinha o melhor relacionamento com ele. Quando o rei Mandala foi para o sistema estelar dos caçadores de cabeças, o Imperador Shah até o presenteou com uma preciosa ferramenta de marionete. Dentro do anel de dimensão do rei Mandala, An encontrou um chip com padrões misteriosos gravados nele. Este é um chip de marionete precioso, e o notebook tem instruções detalhadas sobre como usá-lo. Desde que alguém insira este chip na região do cérebro de 0 grau do inimigo, ele será capaz de ganhar o controle do inimigo sem comprometer a capacidade do inimigo. Força de combate em tudo. Inserir o chip na região do cérebro de 0 grau? An de repente hesitou e começou a pensar. Este parece ser um tipo de tecnologia de controle, agora que a região do cérebro de 0 grau do apóstolo das trevas foi dividida em 2, se o chip fosse usado como uma ponte para conectá-los novamente, algumas das funções da região do cérebro de 0 grau poderiam ser restaurado.
An tinha um foco em comum, ele podia suportar a solidão insuportável das pessoas comuns e passar meses praticando sem parar. Claro que ele também poderia começar sua própria pesquisa e continuar com grande entusiasmo. Quanto ao que os robôs de aprendizagem estavam fazendo lá fora, An não se importava nem um pouco. Agora, tudo o que importava era como usar o inseto rainha e o corpo morto do apóstolo sombrio e criar uma nova forma de vida para compensar sua perda de bestas blindadas divinas. Para isso, ele trabalhou desinteressadamente. Seu cabelo ficou bagunçado, a voz ficou rouca, e os robôs muitas vezes podiam ouvir An rindo loucamente no meio da noite, e também ouviam o som de chocalhos e batidas. Em um piscar de olhos, uma semana se passou, Vento Mil veio e abriu a porta fechada. Ele acabou de ver An com os olhos totalmente vermelhos e murmurando para si mesmo enquanto encarava algo na mesa de operação. Mildwind curiosamente se aproximou e deu uma olhada, e ele quase caiu com medo no chão. Oh droga, que tipo de demônio é esse? Darknet Galactica capítulo 190. Nova arma, garra fantasma. Capítulo 190. Nova arma, garra fantasma. Oh droga, que tipo de demônio é esse? A criatura que estava deitada na mesa de operação portátil era como um homem, mas também um inseto. An havia expressado completamente os pensamentos caprichosos em sua cabeça, e o apóstolo sombrio e o inseto rainha escuro foram fundidos por ele. An disse alegremente: você adivinhou? Isso é realmente um demônio. Eu ia dar a ele o nome Garra Fantasma. Garra Fantasma? Bem, eu já tenho uma garra demoníaca, é um carinha com vitalidade tenaz. Mas a funcionalidade dessa fera de fusão recém-projetada é muito mais forte e seus estilos de combate são mais imprevisíveis. Então decidi chamá-la de Garra Fantasma. Então, poderei usar a garra demoníaca e a garra fantasma e bater nas portas da frente inimigas com ambas as garras. Porque o Demon Claw tem pernas, braços e uma cabeça como um humano. Vento Suave perguntou. As duas pernas e braços são apenas o que você vê. O corpo do apóstolo escuro é coberto pela casca dura do inseto. Eu pensei em como o inseto rainha esconderia suas partes vulneráveis durante a batalha. Então usei o mesmo design. Em termos simples, a garra fantasma tem formas diferentes. O primeiro tipo é a forma humana. Quando ele expõe as mãos e os pés e a cabeça, ele é um cara carregando uma carapaça. Nesse estado, garra fantasma pode lutar como humanos e usar armas. Quanto ao segundo estado, basicamente abrange os membros e a cabeça, estendendo 8 pernas longas e flexíveis com 1 metro de comprimento. Dessa forma, ela pode atacar como um inseto, onde as presas semelhantes a um alicate também podem desempenhar um papel. Além disso, também desenhei uma terceira forma, que é o estado de 12 garras. As 8 pernas do inseto se tornarão suas armas, permitindo que ele use a habilidade de pular do inseto para pular ou se mover por penhascos para completar sua matança com os membros humanos. Existe até uma quarta forma, 6 garras. A parte superior do corpo terá os 2 braços do apóstolo sombrio e a parte inferior do corpo terá as 2 pernas de inseto e 2 pernas humanas para apoiar. An orgulhosamente descreveu as características de sua garra fantasma. Diferente da garra demoníaca que tinha uma forte vitalidade, a garra fantasma era completamente uma máquina de batalha, e seu poder de combate era ainda mais forte que a besta blindada divina de Uyun. Espere um pouco, agora vou realizar o passo mais crítico, ativando a garra fantasma. An disse para Vento Suave. An trouxe Demon Claw para o nível do solo. Neste momento, as montanhas de robôs abandonados desapareceram. O planeta cor de terra tornou-se aberto e plano novamente, e An pretendia experimentar a força de combate de Ghost Claw. Vento Suave curiosamente seguiu An enquanto a garra demoníaca estava apenas olhando fixamente para a garra fantasma. Ele parece um pouco confuso e coça a cabeça de vez em quando. Uau! An respirou fundo e ordenou em voz alta: vamos começar? Primeira série. Shua. A garra fantasma disparou a um ritmo alarmante. No geral, ele ainda parecia um humano. Era só que ele carregava uma enorme concha nas costas, meio como o personagem de desenho animado Mestre Kami, e com 2 olhos negros e um rosto sem emoção. Com ambas as mãos carregando uma lâmina, a garra fantasma cortou como um soldado esper-humano, às vezes atacando, às vezes se virando para usar sua casca extremamente dura para a defesa. A garra fantasma tem fonte de energia? Mildwin detectou as moléculas de energia emitidas do corpo do Demon Claw e perguntou com curiosidade. Sim, eu usei a tecnologia do Witch Clan para reiniciar a região do cérebro de 0 grau do Apóstolo das Trevas. Infelizmente, ele recuperou apenas uma grande parte da energia da fonte, mas o cérebro ainda está danificado e a garra fantasma não poderá usar seu superpoder. Claro, eu nunca soube qual era o superpoder desse Apóstolo Sombrio, porque eu não dei a ele a chance de usar seu poder e apenas o matei. An disse claramente. Mildwin parecia muito surpreso, a julgar pelas informações em seu banco de dados. An claramente completou um trabalho incrível. Não é apenas uma fusão entre feiras, mas basicamente entre um humano e um inseto. Segundo estado. An gritou novamente. Garra fantasma de repente retirou sua cabeça e membros para dentro da concha. E ao mesmo tempo, 8 garras grandes e um grande bocal parecido com um alicate de ferro saíram da concha. Agora, a garra fantasma havia se tornado um inseto, e as 8 patas permitiam que ele se movesse a uma velocidade muito mais rápida, fazendo furor por todo o caminho. Terceiro estado. Nesta forma, a garra demoníaca era a combinação entre homem e inseto, às vezes pulando, às vezes atacando em pé sobre 2 pernas, e toda a criatura emitia uma atmosfera imprevisível e aterrorizante.
Ataque de ejeção. Saltar matar. De volta ao primeiro estado. Modo de cerco. Imóvel King Kong. An repetidamente praticou tudo o que a garra fantasma podia fazer. Simplificando, isso estava colocando um Esper de nível de Senhor da Guerra em uma concha invencível e, além de sua incapacidade de usar superpoderes, toda a eficácia de combate da garra fantasma estava no nível de Senhor da Guerra. Ele ainda tinha uma habilidade de transformação que os Senhores da Guerra não têm. Se o Yun visse que eu criei algo ainda mais forte que a besta blindada divina, ele ficaria chocado? An pensou alegremente. As lutas intensas e contínuas recentemente custaram a An suas bestas blindadas divinas, 6 macacos estelares de 6 braços, mas tudo bem porque Garra Fantasma está aqui. A única criatura de fusão com a força de combate de um Senhor da Guerra. Depois de testar a Garra Fantasma, An o guardou na marca lunar. Esta foi a sua nova carta final e será útil em momentos críticos. Eu ainda não perguntei por que você veio me encontrar ainda. An acabou de lembrar que Vento Suave estava aqui e perguntou. Mildwind disse. Todos os meus compatriotas gostaram muito do seu discurso. A liberdade não é algo dado a você, uma pequena parte da liberdade deve ser sacrificada primeiro para lutar pela liberdade de mais pessoas. Isso realmente nos iluminou. Depois de alguns dias de discussão, decidimos deixar este lugar com você. Lembrei que você disse que quer construir um novo lar para seus compatriotas em uma galáxia distante a 15 milhões de anos-luz de distância. Estamos dispostos a ajudar. An sorriu e disse, esta é uma decisão que me deixa muito feliz, só me preocupa que seu pessoal esteja realmente sobrecarregado. Mildwing respondeu, somos robôs. Trabalhar demais não se aplica a nós. Quero saber se seus compatriotas podem nos aceitar. Afinal somos todos robôs. An respondeu como se não fosse grande coisa. Aceitar? As pessoas na Terra vão adorar vocês. Na minha casa. Agora existem dezenas de milhões de imigrantes alienígenas na Via Láctea. Então na Via Láctea, nós, os terráqueos, somos provavelmente as pessoas mais sem preconceitos. Vou chamar a frota para nos pegar agora mesmo. Mildwing balançou a cabeça e disse, não precisamos de uma frota para vir nos encontrar. A base de lançamento de mísseis interestelares é uma estação espacial móvel da classe Meia-Lua. Você só tem que esperar 2 dias e podemos sair depois de verificarmos que não há problema com esta estação. Rumble. A enorme estação espacial começou a se separar do planeta, rompendo a superfície e entrando no espaço. Esta era a estação espacial móvel da classe Meia-Lua que Mildwing estava falando, era semi-esférica, o lado curvo era de liga sólida, como um escudo, e o interior tinha um motor de transição e um reator de fusão como uma nave estelar. Esta estação pode passar pelo cinturão de meteoritos? Perguntou Mildwing dentro do módulo de comando. Não tem problema, a superfície defensiva do arco da estação espacial é suficiente para resistir à colisão de meteoritos. Afinal, esta estação espacial está carregada com mísseis de cruzeiro interestelar, então se não tem defesa suficiente, como pode garantir a segurança dessas armas de alta fusão? E depois de chegar ao destino, a classe Meia-Lua também pode se integrar a um planeta. Em termos simples, ele se esconderá dentro do planeta, e então o planeta aparentemente comum, de fato, se tornará uma poderosa base de lançamento de mísseis. Vento Suave explicou. An franziu levemente a testa e soltou um longo suspiro. A raça dos deuses é realmente muito poderosa. Nós apenas entendemos uma pequena parte de sua tecnologia, e isso também foi tirado diretamente de seu legado. Agora, já se passaram mais de 2 eras desde que a raça dos deuses deixou a Via Láctea. Eu realmente não sei em que nível de ciência e tecnologia eles já desenvolveram. An disse preocupado. Vento Suave disse, você tem medo de que a raça dos deuses destrua a aliança depois que eles voltarem? An respondeu, para ser honesto, acho que a aliança será destruída com certeza, e é por isso que migraremos para algum lugar a milhares de quilômetros de distância. Só estou pensando que podemos nos esconder por enquanto, mas não podemos nos esconder para sempre. Agora podemos migrar para 16 milhões de ondas de luz de distância, mas depois de alguns anos e a raça dos deuses aparecer novamente, o que eu faço? Mildwing disse, então continue migrando, o universo é tão grande, sempre há um lugar para os humanos. An sentiu que este tópico era um pouco pesado. Ele não queria entrar na discussão e voltou para seu quarto. O número total de mais de 370 milhões de robôs de aprendizagem teve um significado muito significativo para An. Ele não saiu, mas vai escoltá-los todos até o local designado pelo protetor. Com a ajuda desses robôs, o plano de An de desenvolver uma colônia e expandir as forças armadas pode ser garantido. A estação da classe Meia-Lua saiu com sucesso do cinturão de meteoritos e, depois que não houve mais interferência eletromagnética, a rede ficou desimpedida e An se conectou à Darknet como de costume. Embora An não dependesse mais da venda de relatórios de índice para viver, ele ainda mantinha o hábito de entrar na Darknet sempre que tinha tempo. Essa profunda camada oceânica de redes ilegais já deu oportunidades importantes para An. Não é exagero dizer que a conquista de An hoje foi inteiramente creditada à Darknet. É só que, à medida que o nível de An melhora, sua dependência da Darknet se torna cada vez menor. Ele começou a ter professores na vida real, começou a fazer suas próprias armas de fogo em naves estelares, e começou a contatar pessoalmente raças alienígenas.
Mas Anne sempre sentiu que essa insondável rede obscura ainda estava escondendo alguma coisa. Com apenas seu nível atual e compreensão da Darknet, ele ainda não está qualificado para acessar a camada mais profunda. Só para comprar alguns escravos, conseguir algumas drogas, mexer em algumas armas de fogo. Anne nunca achou que a Darknet fosse tão simples. Como uma existência independente na rede galáctica, a própria Darknet foi um milagre. Como de costume, Anne usou o chip deixado por sua mãe e se conectou à Darknet. De repente, Anne surpreendentemente descobriu que sua caixa de correio ficou vermelha e exibia uma mensagem do sistema de administração da Darknet. Uma mensagem enviada pelo sistema. Anne de repente hesitou. Geralmente todas as mensagens enviadas a ele não eram nada mais do que com comerciantes com quem ele negociava anteriormente, ou cartas escritas por sem caminho. Mas esta mensagem foi realmente enviada pelo sistema. Ainda é a primeira vez que Anne recebe uma mensagem do sistema Darknet. Com curiosidade, Anne clicou na caixa de correio e ficou atordoado. Conselho da Darknet? Anne mordeu os lábios e murmurou para si mesmo.